Agora, Muito bem, estamos iniciando a gravação, mais uma aula de gestão de pessoas, 13 de maio de 2022. Cristina, abriu o teu microfone, fechou, não sei, mas eu não entendi, não sei se tu querias falar alguma coisa. prof, eu prefiro ficar com a câmera fechada, pode ser? Ok, né? A gente conversa muito aqui, a gente insiste aqui, mas tranquilo, não é que seja obrigado, mas sempre que possível, peço que abram para a gente ter uma interação melhor. Tá bem, Cristina? Obrigado, professor. Muito obrigado. Tá bem. Muito bem. Então vamos lá. Hoje parece, não sei, tem uma instabilidade. Eu estou vendo que entrou e caiu várias vezes alguns alunos aí. Mas vamos lá. Tinha comentado com vocês na semana passada, para aqueles que estavam presentes, que hoje nós iniciaríamos uma conversa primeiro sobre uma matéria que eu li na outra semana, que falava sobre obsolescência programada, mas obsolescência programada do líder, e isso é uma matéria agora, recente, de 2 semanas atrás. Né? E aí lembrei, quando li aquela matéria, lembrei de uma outra matéria mais antiga da revista Época Negócios, em que a capa, como eu mostrei semana passada, a figura de essa pessoa aqui correndo, que aparece de costas, representa na imagem um líder, lá na frente aqueles outros, dá a entender que é a equipe, a sua equipe, né? E a chamada de capa é tchau líder, né? Como se eles lá estivessem, enfim, se despedindo do líder, né? Não dando mais atenção ao líder. E o líder aqui espera, equipe, estou aqui, vocês precisam de mim, e eles... É o que anuncia a imagem, é o que anuncia a figura, né? Acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso e refletir também sobre essa outra matéria que fala, né, sobre obsolescência programada do líder, esta provocação, né, de que nós, de certa forma, não temos mais a necessidade de um líder. Eu vou ler agora um trecho breve e aí depois a gente troca uma ideia. Eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham dessa posição, tá? Inicia, né, fazendo uma introdução, depois segue com um depoimento do Henry Mintzberg. O Henry Mintzberg é um cara bastante respeitado nesse meio empresarial, no meio de gestão organizacional e tal. Ele é um consultor, fala também sobre gestão de pessoas, por vezes meio polêmico, né? Então, às vezes ele tem algumas afirmações que geram polêmica. E entrevistaram ele fez parte desta matéria aqui da revista, né? Então tem um trecho aqui que ele diz: o professor de negócios canadense, Henry Mintzberg, é um dos principais críticos da fixação aos líderes, né? Desse olhar e dessa dependência com relação a líderes. É claro que, entre aspas, diz ele, é claro que liderança pode fazer diferença, fecha aspas. Escreveu ele num artigo para um jornal norte-americano. Mas é frequente que ela se torne, continua ele, né? Mas é frequente que ela se torne uma tautologia. Tautologia, que significa redundância, né? É possível que se torne uma redundância. 2 pontos. Mostra à imprensa uma companhia de sucesso e ela lhe mostrará um grande líder. É tão mais fácil do que tentar entender o que realmente aconteceu. O que ele diz é: não atribuam tão simplesmente o êxito de uma organização ao papel, ao desempenho do líder, né? Uma grande empresa, também, olha quem está lá,
né? Fulano, o Henry Mintzberg deu a consultoria, fulano de tal, bom, por isso. O exemplo de Mintzberg é o mítico renascimento da IBM nos anos 90, quando a liderança importa, como foi provavelmente o caso de Lou Gerstner, então, o então executivo-chefe da IBM, que liderança, então, é essa que realmente importa? De acordo com relatos internos, a IBM entrou no negócio eletrônico porque um programador levou a ideia a um gerente. E este juntou um grupo, e esse grupo implementou. Qual o papel de Gerstner como o executivo-chefe, o grande líder, o CEO? Qual é o papel dele? Quando ele finalmente ouviu sobre a iniciativa, encorajou-a. Isso foi tudo. Em vez de dar direção, apoiou a direção de outros. Algo semelhante aconteceu, isso é o Mintzberg falando, né, e a matéria ratificando, né, da revista. Algo semelhante aconteceu com Steve Jobs. Talvez não na Apple, mas seguramente na Pixar. A Pixar fazia aparelhos de imagem. Jobs a comprou porque pretendia usar a tecnologia em seu próximo computador. Mas alguns funcionários gostavam de desenhos animados e conseguiram fazer alguns curta-metragens com a desculpa de promover o maquinário em congressos. Conforme os desenhos foram fazendo mais sucesso, o papel de Jobs foi similar ao de Gerstner. Deixou a turma trabalhar. Por essa permissão, é frequente ouvirmos que Jobs revolucionou a indústria do cinema. Nenhum desses relatos significa que o líder seja desnecessário, apenas que se atribui a ele uma visão e um protagonismo irreais. E isso provoca distorções na maneira como encaramos o trabalho. Como diz Mintzberg, toda vez que usamos a palavra liderança, temos de lembrar que ela isola um indivíduo e trata os demais como seguidores. É esse o mundo que queremos? De seguidores? Isso tornará melhores nossas instituições e nossas sociedades? A mistificação do líder pode surpreender o próprio líder. Luiz Ernesto Gemignani, ex-presidente e atual presidente do Conselho da Promon, afirma: a glamourização me incomodava, me sentia até um pouco envergonhado, mas às vezes, por interesse da empresa ou por vaidade, eu o aceitava. Segundo ele, a melhor metáfora para o líder atual é do jardineiro. O trabalho é resultado de esforços coletivos. O líder cumpre um papel importante, talvez um pouquinho mais importante que os outros. É o maestro da orquestra. Mas é exaltado, as pessoas o aplaudem de pé. E aí segue. Mas eu acho que, de qualquer forma, não precisamos... A matéria é bem extensa, vai trazer outros exemplos e tal, mas acho que não precisamos mais seguir para entender o que a matéria está propondo, né? A capa, talvez numa estratégia de chamar a atenção, né? A capa, ela é mais provocativa do que propriamente o conteúdo da matéria depois, porque a gente vê ali, né, que não estão exatamente dizendo tchau líder, como a capa sugere, né? Os depoimentos que se seguem com outros entrevistados e tal, sempre é relativizando o papel do líder, a importância do líder e o protagonismo e a influência do líder no resultado final. O quanto realmente ele é protagonista, decisivo ou não. Mas em nenhum momento no conteúdo da matéria, que tem 13, 14 páginas, é bem extenso, vai falar de tipos de líderes, vários tipos, classifica ali, líder empreendedor, enfim. Em nenhum momento na matéria fica essa ideia de que, olha, não precisa mais líder, tchau líder.
Agora as equipes são autônomas e tal. Mas a capa vende essa ideia, né? A capa vende essa ideia. Tanto é que as coisas que estão ditas aqui, né, nos comentários, na capa, complementando a chamada principal, reforçam isso. Vejam, está na hora de parar de pensar em liderança e investir mais em grifado autonomia. Hoje tem algum exemplo de empresas que tenham, grande maioria, formação de grupos autônomos e setores autônomos sem liderança? Eu lembro de algumas montadoras, se eu não me engano, a Volvo tentar algo do tipo, mas eu não lembro se veio a dar certo, se não deu. Sim, tem muitas iniciativas, mas sempre tem uma figura que exerce um papel, né, que puxa a equipe, que é o responsável pela equipe, que é o líder de equipe, né? As equipes sem nenhum elemento que tenha um relativo, mesmo que relativo, protagonismo ou iniciativa, não. Né? A gente sempre consegue tem fazer alguém que representa. Um paralelo até, acho que há uma questão muito social, né? Tipo, se tu tem um bairro, normalmente esse bairro pode ter várias demandas, pode ter várias coisas, mas se não houver uma representatividade de alguém que puxe essa frente e leve para uma prefeitura ou para algo do tipo, acaba muitas vezes que o bairro não consegue se gerir, sabe? Então eu vejo, tipo, hoje, atualmente, eu não conheço nenhum sistema que a gente consiga enxergar aqui sem liderança, sabe? E aí, Ítalo, eu quero aprofundar um pouquinho mais, sem tirar o tempo do nosso outro debate também, que é importante, mas, enfim, a gente sempre no início traz um tema paralelo para provocar um pouco. Professor. Já vou te passar a palavra, Cristina, já vi que tu levantaste a mão. Então, Ítalo, a gente tem que refletir quais são as intenções dentro de cada meio, né, que nos traz uma proposta, uma ideia. Uma revista como a Época Negócios, como a Exame, revistas de grande repercussão, de grande número de leitores, essas revistas, elas têm um poder, elas trazem intenções, né, consigo. Cada matéria tem uma intenção de condutas, tem uma intenção de comportamentos. Então, a gente talvez tenha que ampliar e aprofundar, e é importante o que tu trazes, Ítalo, até para a gente pensar o quanto isso aqui tem de intencionalidade no sentido de gerar e provocar autonomia. E o quanto isso pode representar para as corporações, para os grandes grupos, para as empresas, até, quem sabe, né, uma economia, enfim. Então, tem alguns outros interesses que precisam ser pensados e problematizados. Cristina. Parte do que eu... Licença, boa noite. Parte do que eu iria comentar, o senhor já comentou, e eu fiquei imaginando na minha área, no caso da saúde, sem um gerenciamento foco, sem um líder. Se as coisas já funcionam em um determinado momento, no calor da correria, vamos falar grosso modo, já ficam desordenadas. Imagina uma área vermelha, que é uma área de urgência e emergência, sem um líder. E a responsabilidade, né? Sim. Quem é que vai se responsabilizar pelas ações, pelos atos, pelas... É isso, Cristina.
É isso, Cristina, é isso, Ítalo. Nós precisamos sempre considerar todos esses elementos que compõem o ambiente de liderança, né? Nós temos também, é claro que para as empresas, para os negócios, a iniciativa, a autonomia, claro que é importante. Hoje, né, é o que mais se prega dentro dos ambientes organizacionais. A autonomia, porque isso vai fazer com que as empresas, os negócios, né, tenham uma possibilidade, né, de uma agilidade, uma velocidade, uma capacidade de resolução de problemas maior. Essa coisa do que nós já conversamos em outros encontros, né, de incentivar e de alimentar a expressão empreendedorismo, seja um empreendedor, seja um líder de si mesmo. É claro que isso tem a intenção, né, de fazer com que as pessoas tenham um comportamento mais proativo no seu ambiente de trabalho, tenham mais iniciativa, busquem soluções e tal. Isso, em última instância, é o quê? É melhorar os seus resultados, é melhorar os resultados para a empresa. E, claro, a pessoa que, de alguma forma, se imbui desse espírito e começa a trazer resultados, bom, é possível que até logre de também participação nesses resultados. Algumas empresas desenvolvem programas de PPR, de participação e tal, mesmo que a gente também deva problematizar a forma e os critérios que são estabelecidos para esses programas de recompensa e participação nos resultados e nos lucros. Vejam, a gente está aqui numa disciplina de gestão de pessoas, onde a gente sabe que estas políticas são desenvolvidas e são ensinadas, inclusive, né, nas disciplinas que tratam desta área, mas eu sempre gosto de deixar claro, né, as intencionalidades, que a gente possa sempre refletir sobre as intencionalidades. E sempre há intencionalidades nestas políticas. Quando a intenção, e isso eu bato sempre, quando a intenção tem, em última instância, a busca pela qualidade de vida no trabalho, bom, então estamos no caminho certo. Mas esse tem que ser o propósito maior. Quando esse não é o propósito maior, quando lá no fim o propósito maior é um cifrão, é mais resultado, bom, talvez a gente esteja utilizando algumas estratégias que não são muito honestas. E a gente precisa ter a honestidade no sentido de criar ambientes de trabalho, porque essa é a ideia da gestão de pessoas. É gerir um ambiente de trabalho que promova qualidade de vida para as pessoas. E que, junto com isto, consolide a atuação dessa empresa no mercado, tornando ela uma empresa que vai continuar atuando, oferecendo postos de trabalho, oferecendo mais oportunidades. Ok. Mas com qualidade de vida. Com qualidade de vida no trabalho. Esse precisa ser o propósito principal. E, obviamente, que sempre buscando resultados. Sempre buscando resultados, paralelamente, junto, buscando resultados para se manter no mercado e continuar gerando oportunidades, gerando... E esta coisa do líder pode também passar por essa intenção, né, de fomento ao empreendedorismo, à autonomia, né? E as pessoas com uma atuação mais autônoma vão gerar condições melhores para essa empresa se desenvolver e ter melhores resultados. Isso podemos atribuir isso de uma forma mais simples, rasa, né, à característica de mercado, à competitividade. Quer dizer, as empresas precisam cada vez mais aumentar, né, os seus resultados, e esse aumento de resultados passa por produzir mais, vender mais e gastar menos, né? E como que a gente produz mais e tem mais resultados? Com pessoas mais envolvidas, mais engajadas, com mais iniciativa, com mais capacidade de solução de problemas.
E, se possível, reduzindo alguns postos de trabalho que são bastante caros, como, por exemplo, alguns níveis de liderança e tal. Bom, aí tu começa a botar dentro dessa matemática aí alguns elementos que a gente precisa refletir. Mas, se essa adequação, se essa transformação dos ambientes de trabalho estiver sendo feita com muito diálogo, com muita transparência, com muita preocupação em torno das pessoas, de como elas estão no ambiente de trabalho, de como esta autonomia virá, né, será dada com o suporte necessário. Ok. O importante é isso. Né? E aí, Ítalo, bom, tem iniciativas, né? Eu não te diria uma empresa específica, mas tem muitas empresas, e alguns segmentos que já têm isso como uma prática comum, né? Empresas de tecnologia da informação, empresas, né, de alta tecnologia, elas estão utilizando muito, né, essa organização, essa prática, né, de equipes. Eu trabalho, né, professor, numa empresa de tecnologia e gestão de dados. E, querendo ou não, mesmo que a gente tente... Hoje eu sou capitão de um time, tá? E mesmo que nós tentamos muito isso da questão da autonomia, de dar autonomia ao colaborador, de propor para ele a tomada de decisões, estar aberto ao erro, ao aprendizado, ainda assim é como a colega trouxe ali na questão no momento que tiver um ruído, no momento que tiver uma emergência. Muitas das pessoas, se não tiver um referencial, se não tiver algo onde ela possa se basear e muitas vezes se proteger, acaba se perdendo. E isso eu vejo que se aplica em vários setores hoje da economia no geral, sabe? A galera precisa muitas vezes de ter alguém que filtre essas informações para ela, porque como tu chega com um estagiário novo, primeiro emprego, no momento que o primeiro cliente grita, e eu digo cliente, paciente, seja lá o que for, que grita, que toma uma atitude inesperada, aquela pessoa já não sabe lidar. E aí eu vejo muito mais o papel da liderança para essas situações, digamos, de apagar incêndio, do que gestão de equipe no geral, sabe? Não que, né, não englobe. Perfeito. É isso aí. E vai ao encontro do que a Cristina falou. É isso aí. Então, aliás, vai ao encontro do que o próprio Mintzberg e a matéria, né, no seu conteúdo, esquecendo esse apelo maior na capa que chama atenção e que vendeu muito também, até esta intenção tem que ser considerada, o conteúdo da matéria fala disso. Né? Ele não elimina o papel do líder, ele não descarta o líder, como sugere a capa. Ele relativiza, né, o papel do líder, a dependência absoluta das pessoas ao líder, né, à liderança. Ele relativiza, nem sempre. Temos que dar autonomia, mas em algumas circunstâncias. Diga, Cristina. Temos que concordar que foi um marketing bem bolado. Com certeza. É isso aí. Foi uma sacada bacana, em todos os sentidos, até no desenho da capa. Muito bem. Hoje nós viramos a página, liderança sempre é um tema importante, dentro de gestão de pessoas, é sempre um tema importante, e, né, mesmo que não seja o tema do nosso encontro de hoje, apesar de que o que nós vamos debater hoje, né, o sistema de avaliação de desempenho, precisa também, de alguma forma, ser concebido, né, por aqueles que coordenam, que têm, né, equipes para orientar e tal. Mas o papel do líder na gestão de pessoas é, sim, bastante importante. E eu vejo que, insistindo, mas sem querer ser repetitivo, mas insistindo, o papel do líder ele precisa colocar como propósito maior fazer desta equipe uma equipe capaz de produzir muito, para produzir muito bem, produzir mais, produzir melhor, mas sempre com
qualidade de vida, com bem-estar. Isso a gente tem que primar nos ambientes de trabalho, o bem-estar. Porque senão nós podemos até em determinados momentos, isso nós já falamos algumas vezes aqui, em determinados momentos, ter elevados níveis de produção, de produtividade. Mas isso, se não tiver uma qualidade de vida, um ambiente saudável, um ambiente de bem-estar, isso vai cobrar um preço ali na frente. Então, tu tem que ter um resultado positivo, mas não apenas a curto prazo. Tu tem que ter um resultado positivo ao longo do tempo. E isso só se constrói com bem-estar, um ambiente agradável, com um ambiente saudável. Senão nós vamos ter problema ali na frente. Podemos, né, num regime de estresse e de pressão, alcançar elevados níveis de produtividade, mas que vai cobrar um preço caro ali na frente. Então, não é isso que a gente quer. Legal, muito bem. Virando a página, eu gostaria de saber quem é que se inscreve. Vamos fazer como a semana passada. Vou abrir inscrições. Eu tive, inclusive, uma mensagem agora de uma aluna que não chegou ainda, mas que quer apresentar, só que diz que está com dificuldade, vai se atrasar um pouquinho. Então, já tenho uma inscrição que é de alguém que nem está na sala ainda. Mas quero saber quem quer se inscrever para começar a comentar ou falar sobre o nosso tema da semana. Então, eu tenho ali o Ítalo, Posso ser tenho também? a Andressa, tenho a Cristina. Estou inscrevendo conforme estão se manifestando. Giovana. Opa, agora já tem uma... Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que está essa fila. Tem que abrir a fila. A Andressa, a Giovana, a Stephanie, o Matheus e a Larissa. Ok. Ítalo, tu vais iniciar então os trabalhos. Vamos lá, a palavra é tua. Aqueles que querem compartilhar alguma apresentação, alguma imagem, fiquem à vontade. Então, senhor, para essa atividade, tá? Deve estar começando a compartilhar aí. Isso, sim. Eu peguei, né, por ter proximidade, eu peguei os casos hoje que eu vejo que a minha empresa utiliza muito nos métodos de avaliação, tá? Então, né, já começando, um dos modelos de avaliação, aqui um breve resumo do que seria avaliação de desempenho, né? Que é muito da questão de análise, de performance do colaborador, e aí tem, né, determinadas formas e ferramentas para fazer esse tipo de avaliação. Normalmente, uma avaliação de desempenho, né, é feita em determinado período, estipulado pela empresa, pelos colaboradores, né, um conjunto da obra, seja anual, seja trimestral e por aí vai. E nessa questão, tu consegue estipular algumas metas, traçar alguns objetivos, e aí, né, no final desse período, vai acabar avaliando junto do time de RH como foi o desempenho do colaborador. Fazendo nesse paralelo todo, aqui também um breve resumo de alguns tipos de avaliação que eu trouxe, muito do que eu vejo em minha empresa utilizar, né? Então, tem a autoavaliação, né? Que isso a gente pode fazer para a vida mesmo, de olhar, ver se a gente está atingindo os objetivos, se está realizando as coisas de forma correta, se está com um bom desempenho dentro da empresa. E paralelo a isso, né? Eu trouxe primeiramente do superior imediato e a avaliação conjunta, que tem as vantagens, né, em relação à autoavaliação, que é muita questão de uma percepção externa da situação, onde muitas vezes tem pessoas capacitadas que vão analisar aquilo ali, muitas vezes, né, um gestor, um coordenador, ele tem teoricamente um know-how maior para fazer esse tipo de análise, e a avaliação conjunta ali é a avaliação, né, que seria de um gestor ou de um coordenador junto do próprio colaborador, olhando para os seus objetivos e olhando para o desempenho, né? Brevemente é isso. Uma das formas aí entra aqueles méritos ali de avaliação de 90 graus, 180 graus, de 360 graus, tá? E essa de 360 graus é onde é a autoavaliação combinada com todas as pessoas que possam ter alguma proximidade com aquele colaborador. Então, um gestor, um colega de outra área, alguma coisa do tipo, pode se estruturar a avaliação, né, analisando o desempenho, analisando o relacionamento, analisando os valores e chegar a uma conclusão, um denominador comum. Eu pincelei bem rápido, né, esses 3 tipos de avaliação, porque eu queria chegar no 9 Box,
né? Eu estou falando bem rápido para deixar depois tipo, bastante tempo para o pessoal comentar. Mas o Ninebox hoje, ele é o método de avaliação utilizado na minha empresa, tá? O Ninebox, ele é basicamente uma matriz onde tu vai ter duas vertentes, né? Como assinalado ali na imagem, do potencial e do desempenho, e ela é muito variável. Hoje o RH da minha empresa, ele utiliza com outras variáveis, né, relacionadas a valor e entrega, né, valor e desempenho. Então, se a pessoa é condizente com os valores da empresa, se a pessoa tem os princípios semelhantes, né? Então, tipo, um dos valores da empresa é a questão da responsabilidade. Putz, é uma pessoa responsável, ela entrega o que é esperado dela, ela é responsável daqui a pouco no compartilhamento dos valores da empresa, então tudo isso é avaliado. E o Ninebox eu acho interessante porque ele é uma metodologia onde ele é extremamente visual e de fácil compreensão, né? Então, por exemplo, nessa aqui nós mostramos ali uma matriz onde ela, de acordo com o cálculo e de acordo com todas as outras avaliações que eu citei anteriormente, né, é montada essa matriz e a pessoa vai se enquadrar, o colaborador se enquadra num dos quadrantes que está ali assinalado, sendo de insuficiente ou alto potencial. Hoje, na minha empresa, eles utilizam muito uma coisa assim de não demonstrar, né? Então, tipo, a pessoa muitas vezes desempenha bem, mas não demonstra os valores. Então, ela é uma pessoa comprometida, mas não é uma pessoa que vai ganhar um destaque. E aí, nos outros quadrantes, a pessoa ela pode se tornar referência no que ela faz hoje. E aí, que seria ali nesse quadrante, né, o alto potencial. Então, quando a pessoa é referência, ela se enquadra ali, ela está exercendo um bom trabalho e ela tende sim a receber uma promoção, a receber um mérito, alguma coisa do tipo. Então, acho que o mais bacana do Ninebox é essa questão visual, essa questão de, tipo, depois de tu ter levantado, né, e aí, indiferente das outras formas de que tu vai avaliar o desempenho da pessoa, tu consegue quantificar isso, botar numa matriz e essa matriz vai te dar de forma bem simples e visual o desempenho daquele colaborador. E aí seria realmente isso, senhor. Muito legal, Ítalo. Excelente a tua contribuição. Estou pensando aqui em começar a anotar algumas coisas, até abrir rapidamente, depois de cada fala, mas muito rapidamente, para algum comentário, alguma dúvida específica, mas eu quero dar espaço para todos se manifestarem, trazerem as suas contribuições, e aí depois, no final, a gente fazer um fechamento, um apanhado, assim, digamos, de todas essas contribuições. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer um breve comentário sobre o que o Ítalo trouxe. Eu fiz anotações para depois retomarmos, mas especificamente agora, com relação ao que ele trouxe, alguma dúvida? Então tá, então vamos seguindo as apresentações, pode ser, Ítalo, e aí daqui a pouco a gente retoma. Perfeito, até falei rápido exatamente por isso, acho que 5 minutos então, é o time. Então agora, Andressa. Boa noite a todos, eu também vou colocar para apresentar aqui, pretendo ser bem breve, para dar tempo todo mundo apresentar. Tá aparecendo? Sim, sim. Bom, a minha empresa, então, ela não tem um modelo de avaliação de desempenho, então eu fui mais pela pesquisa, que eu achei mais importante, se fosse o caso de uma liderança, enfim. Eu escolhi primeiro o modelo de autoavaliação, que é onde os próprios colaboradores eles devem analisar o seu desempenho, como o colega já mencionou antes, identificando os pontos fortes e os pontos fracos para melhorar. Então, ela é feita de acordo com os critérios pré-definidos, como atividades do cotidiano, dia a dia, as metas estabelecidas pela empresa, entre outras atividades. Eu escolhi essa porque eu acho muito importante, tanto na vida profissional, quanto pessoal também, cada um fazer uma autoavaliação, porque eu acho que pode melhorar até o desempenho, a pessoa se conhecendo e sabendo como pôr em prática as suas habilidades, as suas metas, enfim. Eu escolhi também a avaliação da equipe, onde além de levar em conta, né, cada colaborador separadamente, cada empresa, a maioria, sempre tem uma equipe e ela não funciona bem se ela não for acompanhada. Então, a avaliação dos times também é feita de acordo com os critérios pré-estabelecidos, como as competências necessárias, as metas, a comunicação, o fluxo de trabalho, etc. A partir dessas análises, é possível pensar em estratégias para melhorar as relações e o clima organizacional, por exemplo.
Eu escolhi esse modelo de desempenho porque eu acho importante cada um fazer um levantamento sobre qual está sendo o desempenho daquela equipe, levantar se todos têm uma boa comunicação, uma boa convivência entre todos, até para dar mais uma boa comunicação, um bom estar assim para trabalho, um bom ambiente de trabalho também. Então, acho muito importante esse tipo de sistema. A avaliação de liderança, então, como a gente estava falando antes, também deve ser avaliado, porque os líderes eles têm uma grande influência e sobre também a responsabilidade do desempenho dessas equipes, influenciando na comunicação, relações, até na motivação e no bem-estar desses funcionários. Então, acho que esses dois modelos, eles andam lado a lado. E como conversado no começo da aula, eu acho que dá autonomia para as equipes depende de empresa para empresa ou do serviço que ela está oferecendo. Por isso que eu escolhi também liderança, porque eu acho que uma equipe ela não funciona direito sem ter alguém para passar as informações corretas, sem ter alguém ali que auxilie quando mais precisa. Então, eu escolhi esses 3 métodos porque eu achei os mais importantes, assim, no meu ponto de vista. E seria isso, assim, bem breve, para dar tempo para todo mundo apresentar. Muito bom, Andressa. Ótimo, obrigado pela tua contribuição, pela tua pesquisa. Destacou 3 formas importantes de avaliação. Anotei aqui para a gente também, na sequência, retomar. Então, seguindo a ordem das apresentações, a Cristina agora. Professora, eu tenho que apresentar com PowerPoint? Não necessariamente, é um recurso. Eu posso mas, falar a respeito? Claro que sim. Tá, assim, ó. A princípio, é eu e o Germano da Láblia, o sobrenome dele. Ele teve um imprevisto no trabalho, mas nós construímos junto, inclusive nós Sim. discutimos, porque eu puxei mais para o meu assado. Sim. Então, nós discutimos as 2 escolhas, que essa era a proposta da avaliação, que era 2 escolhas de avaliação de desempenho. Então, indo lá para a nossa avaliação, a nossa escolha está aqui. E, inclusive, eu justifico a escolha, tá? Deixa eu achar aqui. Eu estou entregando o TCC, professor, e estou nos estágios finais. Ah, é? Opa! Então, me dá um desconto. Tá bem tranquila, né? Tá bem tranquila. Eu tô muito tranquila. Nem o Rivotril tá adiantando. Eu imagino. Porque eu faço plantão um dia de 18 e um dia de 12, mas o meu estágio, aí o senhor vai me perguntar, quando é que tu dorme? Quando dá? No caminho. Tá, mas vai dar tudo certo. Claro que dá, sempre dá certo. Oi, Stephanie, tudo bem? Tá. Chegou agora ou não? Já tava. Eu abriu a câmera agora. Eu abri a câmera agora. Tá bom. Cristina, achou? Tá, então assim, ó, a proposta de atividade eram 2 modelos de avaliação e nós escolhemos a avaliação de 360 graus e a avaliação de competências. Aí nós ainda comentamos entre nós que se fosse 3 tipos de avaliação, nós também escolheríamos a autoavaliação pelo motivo da autoestima, a motivação, né? Esse material ele está todo esmiuçadinho, bonitinho lá no conteúdo postado, tá? E eu justifico assim, ó, a competência. Por que eu escolhi a competência, tá? Depois de 26 anos na área da saúde, na enfermagem, se percebe que é necessário, né, nesse ambiente, muitas vezes não tem espaço para erros, onde a competência tem que ser exata, maleável em poucos casos, né, porque não tem como buscar o erro, né, não tem como, muitas vezes, corrigir o erro. Então, é necessário que seja a competência, avaliação por competências.
Aí tem aqui competências conceituais, né? Que se trata de conhecimentos e domínio dos conceitos e metodologias que devem ser empregados na execução e técnica. Competências técnicas, conhecimento das boas práticas, funcionalidades específicas para um bom desempenho em seu campo de atuação do trabalho. Competências interpessoais, que se trata de habilidades de conseguir que os indivíduos se comuniquem e se correlacionem na forma mais adequada, além das atitudes e dos valores pessoais do colaborador avaliado. Aí vocês vão me dizer, tá, mas Cris, a gente está na época da flexibilidade, do maleável. O problema é que na área da saúde existem alguns aspectos que ainda têm que ser mantidos. Eu faço junto com essa disciplina, inclusive é uma das minhas últimas disciplinas assim em sala de aula, que é gestão de pessoas e enfermagem. Ela é específica da enfermagem. Então existem aspectos que não podemos abrir mão, né? Então, deixa eu ver o que mais tem aqui. O resto do material está tudo lá. E a 360 graus, que a gente achou bem assim interessante, né? Pelo formato dela, que foi o formato exatamente como o colega apresentou, né? Eu até nem tenho... Existem alguns passos aqui que nós coletamos numa pesquisa, que até inclusive é uma coisa que ele não comentou, que eu achei bem legal, então eu complementar, né? É que antes da avaliação, nesse processo, né? Tem que ser bem elaborado o questionário, é preciso reunir as principais informações da empresa, que são algumas etapas, né, que esse processo exige, preparar os colaboradores sobre a importância dessa avaliação. A comunicação é sempre o melhor aliado, que foi o que aconteceu no trabalho passado, né, uma falta de comunicação atrapalha tudo. Inclusive, dentro da enfermagem, nós trabalhamos muito essa parte de comunicação, ela é bem importante. Então, a gente tem uma disciplina que praticamente 80% fala muito da comunicação, né? Uma comunicação bem feita, é um serviço bem realizado. Aplicar também antes outros tipos de avaliação, como é realizado o feedback, elaborar um plano de ação, tipos de modelos de avaliações de 360 graus, que existem vários modelos, como o colega comentou. E deixar sempre... Eu também peguei um resfriado com essa correria. E deixar sempre bem diagnosticado, bem explicado para os funcionários que isso não se trata de punição, não se trata porque qualquer desconfiança da parte do colaborador, alguma informação pode vir a ser ocultada, né? E isso passa a ser uma avaliação faltando dados, né? E eu acho que é isso, professor. Eu acho que não tem muito mais, né, para falar. Ótimo, Cristina. Quer dizer, tem muita coisa, tem muita né? coisa. Tem Mas muita eu vou retomar. Eu estou anotando aquilo que vocês estão pontuando e nós retomamos em seguida. Excelente, muito bom. Na ordem, agora eu tenho a Giovana. Vamos lá, retomando. A Giovana, depois a Stephanie, depois o Matheus e depois a Larissa. Por enquanto, são esses que estão inscritos. Se tem mais alguém para se inscrever, que o faça ali pelo chat. Cristina. Cristina não, Giovana. Olá, boa noite. Eu vou fazer uma breve apresentação, vou compartilhar aqui o material. Se eu achar aqui.
Tá dando para ver? Sim, estamos vendo. Bom, eu abordei dois métodos de avaliação. O primeiro, na verdade, entre diversos, assim, onde eu trabalho atualmente, ele é feito a autoavaliação e também aquela 180, que é o único supervisor teu que te avalia. Com base na pesquisa e na própria experiência, né, a autoavaliação ela é fundamental. Então, eu acredito que todos os colaboradores deveriam, assim, diariamente realizar essa autoavaliação, que é muito importante. Ela é feita pelos próprios colaboradores, que devem analisar o seu desempenho, identificando os pontos fortes e os pontos fracos e o que eles podem melhorar. Ela é feita de acordo com os critérios da empresa e com as atividades diárias e cotidianas, né? Conforme as metas da empresa que cada um desenvolve. Aqui são algumas dicas de perguntas que os colaboradores devem se fazer. A conduta do colaborador, ela é alinhada com o valor da empresa? A pessoa é pontual, é responsável? Tudo isso também pesa na avaliação que eu também atribuí a esse trabalho, que é a 360. Então, a minha atividade, né, o meu trabalho vai influenciar naquela avaliação de todos os colegas. Aqui. A segunda, né, é a avaliação 360 graus. Nesse modelo, o colaborador ele é avaliado pela gestão, pela liderança e pelos seus colegas, além também de avaliar a si mesmo, os seus gestores e os seus líderes. Então, ela é feita de todos os lados. Até coloquei uma imagem de exemplo, tanto os clientes externos quanto os internos, né, que são nossos colegas, eles nos avaliam. Então, essa avaliação, ela envolve todos da empresa, do setor. Assim, bem rápido, eu acho que, além da avaliação, né, que a empresa deve realizar e onde eu trabalho, ela é feita por trimestre, é muito bom que a empresa dê o feedback para o colaborador. Claro, ele vai estar se avaliando, muitos ainda não fazem, né, essa autoavaliação. E daí, quando vem aquele feedback, diz, mas por que me avaliaram dessa forma? Mas são rotinas, né? É a rotina, é o cotidiano que vai influenciar no teu retorno. Então, acho que além da avaliação, o feedback dos gestores para o colaborador é muito fundamental, assim. Como a gente pôde acompanhar, né? Os colegas também colocaram muito bem, uma boa avaliação é fundamental para o desenvolvimento do profissional e também no fortalecimento da relação entre o gestor, a equipe, mas o feedback é, sem dúvidas, um fortalecimento de vínculos, em uma troca, tanto entre o gestor e o colaborador, como também entre os colegas. Então, as pessoas acabam focando tanto, assim, na autoavaliação, ou na avaliação em geral, que o feedback, às vezes, passa, né? Um exemplo seria, trimestralmente, a gente realiza autoavaliações dentro da empresa. Mas, muitas vezes, o próprio gestor ele não retorna essa opinião dele, né, essa contrapartida. Então, é importante, eu acho legal. É uma coisa que faz falta. Eu acho que seria isso. Muito legal, Giovana. Excelente. Da mesma forma, fiz anotações, apontamentos aqui para a gente daqui a pouquinho retomar. Stephanie. Boa noite a todos. Vamos lá. Professor, eu peguei 2 exemplos que, por fim, o colega Ítalo e a Giovana acabaram comentando também. Uhum. Mas vamos lá. Tu vai compartilhar alguma coisa? Alguma tela? Não. Tá. Só que eu tô com o mesmo problema da aula passada. Antes eu testei e tava tudo certo. Agora chega na hora de compartilhar, não abre. Lei de Murphy. Na aula passada conseguiu, no fim? Não lembro. Não. Não deu, né?
Acho que tu chegou a sair desconectar e conectar de novo, não me lembro. Sim. Foi, né? Mas não deu, né? A Giovana caiu? Eu acho que a Giovana terminou a apresentação. Não, tô aqui. Ah, tá ali, tá ali. Tô tá aqui, ali. aham. Tu não abre a câmera, eu custo te achar, tá vendo, guria? Ah, tá, vou abrir então. Professor, não Aê! vou conseguir compartilhar. Oi, Stephanie, o que aconteceu? Não tá compartilhando? Não, E antes funcionou, né? sim. Antes eu testei e Tá. tava aparecendo. Fala, Stephanie, quais foram as duas que tu escolheu? Sim. Eu escolhi a matriz Ninebox também, que Ah, é tá. uma Legal. ferramenta que tem um potencial e uma das mais usadas da empresa para desenvolver sucessões e planejar melhor as mudanças ocorridas no quadro de colaboradores. Ela é uma fundamental para promover a melhor gestão de pessoas quando o seu negócio precisa contratar um novo profissional, substituir alguém que foi promovido ou identificar e formar novos líderes. Essa matriz ela ajuda a avaliar os talentos da empresa, analisando o seu desempenho durante a sua trajetória e descobrindo os seus novos potenciais para o futuro. A avaliação pode ser utilizada a partir de um sistema de gestão de desempenho que permita a sua aplicação e também pode ser feita com o uso de planilhas. Independente da escolha, será preciso criar colunas com critérios que considerem o potencial do colaborador, alto, médio e baixo, alinhadas às outras 3 colunas sobre o seu desempenho, que seria abaixo do esperado, esperado e acima do esperado. Feito isso, começa efetivamente o uso da planilha, e nessa tabela, a pessoa que está responsável pela avaliação de desempenho insere os nomes de cada colaborador, analisando em um dos seus quadrados da tabela. De acordo com o seu potencial para melhoria e possível promoção com o seu atual desempenho na função em que atua. Ao terminar o preenchimento do quadro, você terá então a clareza de quem são os profissionais mais prontos para assumir as novas funções e aqueles que não estão atingindo os resultados esperados. É uma forma de enxergar a equipe como um todo, criando a possibilidade de se promover um plano de ação para melhorar a performance geral. E também escolhi a avaliação de desempenho de 360 graus, que é muito usada nas grandes empresas. Por meio dela, todos os profissionais, independente de hierarquia, podem ser avaliadores e avaliados. Essa ferramenta permite que o funcionário seja avaliado por si mesmo, por seus superiores, por pares e colaboradores, e, consequentemente, chega-se a uma análise complexa que oportuniza uma identificação clara sobre muitas variáveis que influenciam na produção de resultados. Afinal, as diferentes perspectivas se completam para um relatório mais preciso. O sucesso do método depende da garantia do anonimato dos avaliadores e exige um alto grau de maturidade dos envolvidos, assegurando a todos maior privacidade e liberdade para mensurar o desempenho de colegas de liderança. Assim, tem-se um feedback verdadeiro e imparcial e sugestões e estratégias para oportunizar mudanças de posturas que resultem no aprimoramento dos comportamentos da equipe e de seus superiores. Seria isso. Ótimo, Stephanie. Muito bom. Mesmo que, né, o Ítalo já tivesse comentado, né, e agora a Milena, que chegou um pouquinho, já tinha avisado que chegaria um pouquinho mais tarde, também já comentou que vai falar também sobre Ninebox. É importante que tu trouxe, a 360 graus também já trouxeram, mas sempre reforça, enfim, e traz algum complemento. Estou começando a ficar um pouquinho preocupado com o tempo, até pelo número de inscritos, então vamos lá, não vou me estender, porque pretendo ter ainda um tempo no final para a gente fazer um fechamento. Então, conforme tínhamos combinado, agora na sequência é o Matheus, depois a Larissa, a Milena está inscrita, certo? E aí eu acho que vamos encerrando as inscrições. Se tem mais alguém para apresentar, para fazer inscrição, que se inscreva agora, para que depois a gente possa fazer um fechamento. Então vamos lá, Matheus.
Bom, não vou me estender muito. A minha empresa adota dois modelos de avaliações, tá? É o feedback e o desempenho. Acho que isso a gente pode botar no debate depois. Só quero compartilhar que ela fez um sistema agora. Deixa eu ver aqui. Não quer ir. Agora sim. Não sim, tá aparecendo, né? Sim, apareceu. Sim. Aqui, ó. Então, ela criou esse sistema, se chama Seniors aqui. Ela não criou, no caso, a Seniors desenvolveu uma parte para a minha empresa. E criou um modelo de desempenho aqui. Então, como é novo, recente, não recebi nenhuma avaliação ainda. Até tem que ser feito. Mas daí queria trazer porque é algo novo. Não sei se alguém tem algo assim na sua empresa. Achei bem interessante. E outra coisa também seria uma parte de carreira ali que o colaborador pode se auto promover ou querer dar uma olhada ali que ele quer fazer, tipo, a curto, médio, longo prazo. Tu vai ter ali, por exemplo, quero ser analista administrativo. Tu vai ali, tu vai botar, ele vai aparecer ali como é que tu quer ser feito, tu vai salvar. Ele vai aparecer se tu já tem 100% dos requisitos, ele vai exibir uma aba de requisitos ali. Tem que ter ensino superior completo, tem que ter o Excel avançado, tudo. Ele vai aparecer uma cartilha de desenvolvimento para te fazer. Matheus, esse plano de carreira, cada um dos colaboradores tem o acesso e pode, enfim, Isso. construir, simular, é isso, né? Sei, todos os colaboradores da fábrica têm acesso. E ele está vinculado com a avaliação? Ele tem vínculos com a avaliação, com aquela outra tela que tu tinha? Sim, tudo vinculado. Porque lá na outra tela tu tem a análise de competências, a análise de potencialidades aqui e tal. Como o meu gestor não fez ainda, vai estar tudo zerado por enquanto. Então não tem um gráfico de estatístico de quantas avaliações, feedbacks, o desenvolvimento que está aqui embaixo. Isso é um sistema novo? Isso é um sistema novo, foi integrado mês passado. E vocês receberam alguma... Porque o teu gestor vai colocar indicadores ali, né? Isso. Ele vai fazer avaliações, vai colocar fazer a avaliação, mas tu ali também tem espaço para a tua própria avaliação, tu vai recebendo por ali o feedback. Aí isso eu botei no trabalho também lá. Agora eu não consegui abrir aqui porque eu tenho que estar vinculado à rede. No Alto Sistema, por exemplo, eu tinha 2 jovens aprendizes, então eu fazia avaliação deles, desempenho normal, comportamento de trabalho, se está conseguindo lidar com o cliente, tudo assim, para poder desenvolver ele melhor. Daí no final para ver se ele vai ser efetivado ou não. Mas é basicamente isso. E vocês receberam... Como é que está sendo a implantação desse sistema? Vocês receberam capacitação? Como é que funcionou? Como é que está funcionando? Era feito reuniões tipo, com 30 pessoas numa sala lá, né? A gente fazia um treinamento. Mas é bem fácil de lidar com o sistema, né? Sim. A empresa traz muita tecnologia para o colaborador. Muito bom, Matheus. Legal trazer a tua experiência aí, como a empresa está sistematizando o controle, né, e o monitoramento, a avaliação do desempenho dos colaboradores. Ótimo. Obrigado pela participação. Larissa, é a tua vez. Boa noite.
Eu vou fazer uma apresentação breve. Uhum. Se eu só achar aqui. Milena, me ouve? Tu vai ser a próxima, tá? Por Tá bom. enquanto. Por enquanto, Eu acho que tem como espelhar o celular, né? sim. Tem. Clarissa, tudo bem? É que eu não tô conseguindo passar aqui, professor. Ah, tá. Tu tá no computador ou no celular? Tô no computador. E ali na setinha, ali embaixo, apresentar agora, tá abrindo a opção janela, guia. Sim, tá abrindo, mas não tá... Tu tá com a apresentação aberta já? Numa Sim, guia? uhum. Numa guia ou uma janela? Uma janela. Mas não tá aparecendo para nós aqui. Apareceu? Sim. Sim, agora sim. Ok. Aqui eu fiz uma breve explicação sobre a avaliação de desempenho, que é um método que ajuda o desenvolvimento dos colaboradores. Através da avaliação de desempenho, é possível identificar pontos fortes a serem desenvolvidos pelos colaboradores. Quando usada da forma correta, a avaliação é um dos melhores meios para identificar problemas como falha na liderança, integração de equipes e carência de treinamento. Própria do RH das empresas, a avaliação de desempenho é uma ferramenta capaz de medir a performance dos colaboradores ou setores de uma empresa. Trata-se de uma análise aprofundada nas entregas do profissional, entendendo aspectos práticos e psicológicos por trás do seu desempenho. Eu fui atrás de 2 empresas. A primeira é o grupo Gold Club. Eles trabalham com feedback e questionário individual com cada colaborador. É um feedback mensal. E as perguntas realizadas são: como você está se sentindo? Pergunta se estão sobrecarregados, quais os pontos positivos da empresa, quais os pontos negativos, o que fazer para melhorar e sugestão de ideias e melhorias para o setor. E a outra empresa é o posto de gasolina Shell, que eu achei bem interessante. Eles fizeram no ano de 2021, devido ao aniversário da empresa, como motivação para os colaboradores. A cada avaliação era gerado um cupom que ia sendo colocado em uma urna durante 6 meses. O contratado que recebesse um certo valor concorreria a uma moto na festa de 10 anos da GBI, que é a rede de postos deles. Aí aqui tem o modelo da ficha de avaliação, com o nome dos colaboradores. Tem atestado, falta significativa, ocorrência de ponto, atrasos, empatia, atendimento. E essa ficha era preenchida por quem, Larissa? Pelo líder. O líder que ia fazer a avaliação. Isso, uhum. Eu risquei o nome dele, né, para não... Aparece aqui no outro. Sim. Tá, mas essa é a ficha daquela promoção lá que dá um prêmio, é isso? Isso, uhum. Essa aqui é a ficha que vai selecionando, e eles ganham um cupom para depois ver quem é que ganha mais pontos para concorrer à moto. Ah, entendi. E aqui é a ficha, é o formulário de avaliação de contrato de experiência, que é logo quando entram, né? E eles fazem essa ficha. Aí tem aqui apresentação pessoal, conservação dos uniformes, faltas ao trabalho, atraso no início e fim da jornada, cumprimento de normas da empresa, relacionamento com colegas de trabalho, erros em abastecimento, assiduidade em reuniões da empresa, aprovação no treinamento, relacionamento com clientes, vendedor oferece promoções e é simpático, limpeza e organização do local de trabalho. E ali embaixo o resultado.
esse aqui parecia estar bem, né? Aí eu achei bem interessante isso, porque com essa de concorrer a uma moto, né, acabou motivando eles todos. E são duas empresas diferentes. É isso. Ótimo, muito legal, Larissa. Obrigado por trazer, inclusive, os modelos aí para a gente conhecer, né, como eles estão aplicando. Milena, a palavra é tua. Mais alguém inscrito? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Milena, tudo contigo. Então, muitos colegas já falaram a respeito da mesmo estilo, mesmo tipo de avaliação que eu. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu coloquei à parte na minha apresentação também, para não ficar tão repetitivo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Então, hoje em dia é possível fazer avaliações de desempenho de maneira online. Então, tem plataformas como o Impulse Up, que possibilita que a empresa realize esses tipos de teste e desenvolva seus colaboradores de uma maneira mais prática. Dentre os objetivos da avaliação de desempenho, a gente tem as metas de desenvolvimento, né, onde a gente consegue identificar o potencial do colaborador e ver se ele está buscando uma promoção e quais as competências chaves para que ele possa concretizar essa busca. As metas de melhoria, então a gente faz uma correção de desempenho desse profissional e geralmente o RH, ele deveria, né, acompanhar a performance dessas pessoas, inclusive quanto a contratações, né? As metas de inovação, né, que consistem na criação de novas funções com o intuito de aumentar a entrega e a produtividade. A gente tem que levar em consideração que o mercado está em constante desenvolvimento, então a gente deve propiciar um ambiente onde o profissional também queira estar em constante desenvolvimento. Metas SMART, então é a escolha de metas de desenvolvimento, melhoria e inovação, com foco em outros aspectos. É muito importante estabelecer níveis de exigências adequados, e a metodologia START, ela pode auxiliar bastante no estabelecimento dessas metas. Então, as metas, elas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e definidas no tempo. Aqui tem uma imagem que não está muito boa, mas dá para visualizar um pouco melhor, né, os 5 pilares da SMART. Então, eu escolhi a matriz Ninebox. Não vou falar muito a respeito, porque muitos colegas já falaram, mas basicamente é uma ferramenta que auxilia que líderes consigam identificar potenciais gestores, digamos assim, analisando o desempenho desses colaboradores e também analisando se é um colaborador que tem um bom desempenho, mas não tem uma boa entrega, ou tem uma boa entrega e não tem bom desempenho, ou não tem nenhum desempenho, nenhuma entrega. E que seria um possível desligamento, né? Então, essa matriz Ninebox, ela auxilia em vários aspectos, tanto com o intuito de desenvolvimento quanto de desligamento. Aqui está uma ideia de como ela é, acredito que alguém já tenha mostrado. Eu, sinceramente, não sei se conseguiria fazer o uso da maneira correta. Aqui tem uma breve explicação, mas os colegas já falaram Milena, também. por que tu comentou, tu não sabe se Eu utilizaria... acredito que eu não, por exemplo, na minha posição de conhecimento e hierarquia hoje dentro da empresa, eu acho que eu não seria a pessoa ideal para aplicar, né, a metodologia nos meus colegas para tomada de decisão. Eu acho mais possível que aplique em mim.
Mas que dificuldade que tu teria? Eu acho que eu não teria uma dificuldade, assim, em termos de técnica, mas sim de talvez um pouco de confiança ou segurança, sabe? De aplicar isso neles. Uhum. Sim. Então, levando em consideração os modelos de avaliação, a gente tem que pensar que é importante a gente aplicar uma autoavaliação de desempenho. Não deve se esperar que isso parta apenas de gestores e membros do RH. A gente tem que estar se autoavaliando constantemente para que a gente possa impulsionar os nossos pontos fortes e melhorar os nossos pontos fracos. Aqui eu falo um pouco mais sobre a matriz START e a metodologia 9box. E um link que é do GUP, utilizado pela SLC Agrícola, para fazer a avaliação de possíveis candidatos e também de colaboradores. E é isso. Muito bem. Obrigada. Excelente. Pode interromper o compartilhamento. Que legal. Muito bem. Então tá, pessoal. Olha só. Cumprimentos. Nós temos poucos minutos aqui e para conversar sobre todas estes exemplos vai nos faltar tempo. Então a gente pode retomar mais adiante, mas de qualquer forma quero fazer algumas considerações. Primeiro, de maneira mais ampla, né? Acho que seria interessante, e vou pensar como a gente retomar algumas coisas aqui. Estava até anotando aqui, falar sobre panóptico, que é uma reflexão também importante, e talvez a gente possa, então, quem sabe, na próxima semana, na próxima aula, iniciar falando sobre isto, panóptico, já anotei aqui, e aí semana que vem a gente explica. Mas assim, de maneira, e podemos aí retomar também um pouquinho a avaliação, mas de maneira geral, avaliação de desempenho. Eu agora assisti à apresentação de 8 integrantes da nossa turma, das 19 horas. 8 acadêmicos que se dispuseram a pesquisar, alguns montar slides, outros colocar no Word, postar lá no ambiente aula de acordo com o sugerido, e de acordo com o sugerido também estar aqui e dizer, eu quero compartilhar, porque eu entendi a proposta de que nesta forma de compartilhar o que eu pesquisei, eu posso estar contribuindo com os meus colegas e eles da mesma forma contribuindo comigo, trazendo alguma coisa que eu não tive alcance, que eu não consegui pesquisar, enfim, enriquecemos. Olha quantas, algumas se repetiram, sim, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer o que a Larissa trouxe especificamente de uma empresa, quem mais? A Giovana trouxe ali alguns exemplos de perguntas, o Matheus, né, trouxe ali um modelo do processo de sistematização da empresa, o Ítalo abrindo os trabalhos, já trazendo a própria matriz, que a Milena traz novamente, e que a própria Stephanie também comentou, trazendo essa matriz e comentando e exemplificando como que as coisas acontecem lá. Então, tivemos 8 alunos que participaram integralmente desta atividade. E o Jefferson tem que fazer a avaliação de desempenho. É isso? A avaliação de desempenho tem um propósito sempre, né? Agora é difícil. Imagina se eu chego e digo aqui, né, olha, o aluno tal, não vou citar nenhum, mas enfim, o aluno tal, que apresentou agora, eu, pela apresentação dele e tal, pela clareza, eu dou nota 8. O aluno X, eu dou nota 7. Eu tenho que explicar por que eu dei nota 7. Tu tem que entender por que tu tirou nota 7.
seria interessante também eu perguntar para cada um, escuta, qual é a nota que tu te dá? Como é que tu acha que tu foi nessa apresentação? Como é que tu acha que tu, né, qual foi a clareza que tu trouxe, qual foi a qualidade, o conteúdo, como é que tu te avalia? O que tu acha? Tu conseguiu passar exatamente aquilo que estava proposto no teu entendimento? Tu acha que tu conseguiu atender plenamente os teus objetivos? Dá uma nota para ti aí. E aí a gente está iniciando um processo, um diálogo, uma construção de percepções. Agora eu tenho que dizer por que eu dei 6, por que eu dei 8, por que eu dei 10. Eu tenho que ter critérios bem claros, não só para mim, que avalio, mas para quem está sendo avaliado. Ele precisa saber. Aliás, ele precisa saber antes de ser avaliado e antes de fazer o trabalho, de desenvolver a atividade. O que tu pretende com essa atividade? Quais são os objetivos? O que tu pretende alcançar com isso? Para que eu possa desenvolver a atividade alinhado ao que tu quer. Então, eu escrevi lá, olha, eu pretendo que vocês pesquisem sobre isto e venham na aula falar sobre isto. Ok, então, eu já tenho uma diretriz, já sei qual é a atividade, como tem que ser e vou fazer isso. E a partir disso tem que ser avaliado. É isto. Na empresa, nós vamos estabelecer formas, enquanto gestores, formas de avaliar o desempenho, mas não no sentido de controle. Eu acho que essa é a reflexão para a gente fechar hoje, podemos retomar as questões mais específicas, técnicas, né? E o quanto é importante as vantagens de se fazer coerentes, corretas avaliações de desempenho, mas não no sentido de controle, né? E sim de perspectivas de desenvolvimento, como alguns mencionaram aqui, perspectivas de aperfeiçoamento, perspectivas de melhoria. Nós temos que ter uma forma de ir acompanhando o trabalho de cada um, o desempenho de cada um, para ver em que medida ele pode crescer. Ele pode ser ainda melhor. Ele pode, claro, entregar mais. É isso, né? É isso. A gente nunca pode esquecer que nós, sim, estamos falando de gestão empresarial, de gestão de negócios, e a questão é, nós temos que entregar resultado. Entregar resultado em última instância para consolidar a nossa empresa no mercado, e consolidando a nossa empresa no mercado, essa empresa tem perspectivas de desenvolvimento, de crescimento, de nos manter no emprego, de continuar, né, garantindo o meu posto de trabalho, o meu salário, a minha subsistência, e assim vamos. É isto. Portanto, eu preciso sim ir acompanhando o desempenho de cada um. Como? 360 graus, ok. A matriz, ok. A matriz onde vai, né, confrontar as minhas competências, as minhas potencialidades e o que eu realmente estou fazendo, qual é que está sendo o meu desempenho, me situar nesta matriz e me mostrar, olha, tu está por aqui, tu tem tudo isto para crescer, mas nós vamos te oferecer condições para tu crescer. Ou tu estás por aqui, tu tem muito potencial, mas tu ainda não está entregando, mas nós vamos criar as condições para tu entregar mais. Então nós vamos, né, de alguma forma, tentar compreender da forma mais ampla e real possível o quanto a pessoa está entregando diante daquilo que se espera que ele entregue. O quanto ele está sendo diante daquilo que se espera que ele seja. Nós vamos ter que estabelecer esses instrumentos claros, clareza de critérios. Olha, tu vai ser avaliado por tais e tais critérios. Nós precisamos saber, em primeiro lugar, quais são as minhas metas, os meus objetivos, qual é o desempenho esperado. Estas coisas precisam estar claras. Isso é muito difícil. E uma vez que isso está posto, está claro para todo mundo, ter mecanismos de monitorar, que sejam indicadores que vão mostrar, olha, aqui ainda não está muito bem. Então vai ser, né, bom, estas coisas que foram postas aqui, essas diferentes formas. A 360 graus é importante, mas tem que ter maturidade também, né, para fazer essa avaliação. Muita maturidade. Tu vai ser avaliado por todos os lados, e isso é bacana, porque daí tu pega várias percepções, tu pode construir, e tu não corre o risco de tendenciosidades,
de avaliações, né, por alguma razão um pouco tendenciosas ou distorcidas, questões pessoais sendo, né, envolvidas nesse processo, tal. Quando tu tem né, um espectro maior de avaliação, de avaliadores, bom, a gente se aproxima mais de um cenário ou de uma realidade descrita. Mas, enfim, são várias alternativas. E o que foi posto aqui, infelizmente estourou o nosso tempo aqui, nós vamos talvez retomar um pouquinho, pelo menos, na semana que vem. O que foi posto aqui por alguns, feedback. Feedback. Porque tem que ter essa capacidade. Começou já, o próprio Matheus já trouxe, né? O Ítalo também já trouxe. Eu acho que foi o Ítalo, no início lá, já falou. Acho que, não me lembro se o Matheus, mas, enfim. Tem que ter sistematização. Quando eu falo sistematizar, uma hora dessas eu te digo como é que tu está indo. Isso não é sistematizar. Nós temos um processo que tem clareza de critérios e tal, e periodicamente sentamos e conversamos. Olha, e tem que ter... Olha, não é fácil. Tem que saber dar feedback. Nós vamos ter oportunidade, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Dar feedback não é chegar, botar a pessoa na tua frente e despejar o que não está bom. Né? Tem formas importantes de fazer a pessoa crescer com feedback. Cristina, levantou a mão, fala para a gente encerrar, então. Sim, professor, eu tinha comentado alguma coisa sobre feedback dentro da organização, né, da avaliação, que ele é tão importante quanto a própria avaliação, no sentido de que o colaborador tem ter essa flexibilidade de também colocar, né, sua posição. Por que aquilo aconteceu, ou por que está acontecendo, né? Exatamente. Tem que ter esse momento. Nós vamos retomar esse tema, infelizmente. Para aqueles... Cristina, eu sempre digo, olha, 8h30 eu tenho que sair, porque eu tenho uma nova turma agora, já tem gente me esperando na outra sala, então eu não posso, eu gostaria de estender, né, de não interromper a nossa conversa, mas a gente retoma, eu faço sempre anotações e a gente retoma na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais, quero trazer essa questão do panóptico, enfim, a gente retoma semana que vem. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, especialmente aos 8 aqui que eu mencionei, Ítalo, Andressa, Cristina, Giovana, Stephanie, Matheus, Larissa e Milena, pelas excelentes contribuições desta noite. Até sexta-feira que vem. Participem do TDE, que já está aberto o da próxima semana, ok? Isso, bom final de semana a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Felipe. Valeu, obrigado.